Bem-vindos a mais uma apresentação da série Terapia Antimicrobiana. Neste vídeo abordaremos as penicilinas. Sou a professora Cristiane de Cássia Bergamaschi, da Universidade de Sorocaba. As penicilinas constituem um grupo de antibióticos utilizados para grande parte das infecções. A penicilina teve sua descoberta em 1928 por Alexander Fleming, que notou a contaminação de uma placa de Petri por um fungo, o Penicillium notatum. Ao redor do fungo, Fleming observou a formação de um halo de inibição, demonstrando o potencial antimicrobiano do fungo. Apenas em 1940 se obteve a produção da penicilina em larga escala e em 1941 passou a ser utilizada em pacientes gravemente infectados por estafilococcus e streptococcus. Entretanto, já no final da década de 60, haviam micro-organismos resistentes à penicilina. As penicilinas, assim como, por exemplo, as cefalosporinas, fazem parte dos beta-lactâmicos. Isto porque possuem em comum em sua estrutura molecular a presença do anel beta-lactâmico que dá nome à classe. Assim como os glicopeptídeos, elas atuam inibindo a síntese da parede celular, estrutura presente apenas nas bactérias e, portanto, tem ação bactericida. As penicilinas inibem a etapa final da síntese da parede celular. Isso ocorre ao competirem com as transpeptidases, que são enzimas responsáveis pela ligação cruzada entre os peptidioglicanos que compõem a parede celular. Desta forma, a bactéria perde sua rigidez e forma, ocorrendo sua lise e, portanto, morte celular. Por atuarem em um componente que só existe nas bactérias, as penicilinas possuem alta toxicidade seletiva, ou seja, são fármacos considerados bastante seguros. Atuam contra micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, a exemplo das bactérias Haemophilus influenza e Streptococcus pneumoniae, comuns em infecções principalmente nas crianças. Entretanto, nos últimos 60 anos, tem aumentado a resistência bacteriana a esta classe, a exemplo de Pseudomonas aeruginosa, dentre outros micro-organismos. Destaca-se dentre os mecanismos de resistência produzidos por algumas bactérias a produção de beta-lactamases, que são enzimas responsáveis pela degradação do anel beta-lactâmico, um mecanismo de resistência comum para os enterococos. As penicilinas estão agrupadas em 5 subgrupos. Benzilpenicilinas, também conhecidas como penicilinas naturais, a exemplo da penicilina G potássica, procaína e benzatina, todas de uso parenteral, a penicilina V, que é de uso oral, as aminopenicilinas, que compõem amoxicilina e ampicilina, as penicilinas resistentes às penicilinases, como oxacilina, cloxacilina e dicloxacilina, pseudomonicida, com a representante ticarcilina, e ureidopenicilina, que é a piperacilina. Neste vídeo, será dado enfoque aos fármacos mais utilizados. Sendo assim, as benzilpenicilinas são a primeira indicação para tratamento de faringoamigdalites, escarlatina, erisipela, meningite causada por Neisseria meningitidis, sífilis, tétano, leptospirose, gonorreia, dentre outras doenças. Também são usadas em pneumonia causada por anaeróbios, como alternativa à clindamicina. A penicilina V possui espectro de ação semelhante às benzilpenicilinas. É utilizada por via oral e em situações não graves, como por exemplo nas faringoamigdalites. A amoxicilina e ampicilina podem ser usados no combate do Helicobacter pylori, em infecções do trato respiratório superior em crianças, na profilaxia da endocardite bacteriana, pneumonia, em sepsis e infecções odontológicas. O amplo espectro de ação, a comodidade posológica e sua segurança faz da amoxicilina o fármaco de escolha para o tratamento de infecções
do trato respiratório superior em crianças. A oxacilina é usada exclusivamente para o tratamento de infecções por Staphylococcus aureus produtores de penicilinases. Devido à presença de micro-organismos resistentes, estão disponíveis no mercado algumas associações das penicilinas com os inibidores de beta-lactamases, a exemplo da amoxicilina com ácido clavulânico, que é a mais comumente utilizada e efetiva contra, por exemplo, Staphylococcus aureus e anaeróbios produtores de beta-lactamases. Tem também no mercado ampicilina associada com sulbactam e piperacilina com tazobactam. É importante citar que os inibidores das penicilinases possuem mínima atividade antimicrobiana, mas ao inibir essas enzimas, ampliam o espectro de ação das penicilinas. Com relação à farmacocinética da amoxicilina, possui boa absorção por via oral, inclusive na presença de alimentos, maior disponibilidade oral que a ampicilina, níveis teciduais mais altos comparados à ampicilina e apresenta metabolismo hepático e excreção renal. Com relação à posologia por via oral, pode ser administrada 2 vezes ao dia, na dose de 875 mg ou 500 mg 3 vezes ao dia. O fato de ser administrada 2 vezes ao dia é outra vantagem em relação à penicilina, a qual é necessária 4 administrações. Devido à alta toxicidade seletiva, é segura em crianças e gestantes. A ampicilina possui menor biodisponibilidade por via oral que a amoxicilina, apenas 10% do fármaco é metabolizado e a excreção é renal. É usado na dose de 0,25 a 2 gramas 4 vezes ao dia, o que prejudica sua adesão, em função das 4 administrações diárias. Também apresenta alta toxicidade seletiva. Os efeitos adversos comuns ao grupo das penicilinas são diarreia, náusea e vômito. Pode ocorrer também micose, vaginite, candidíase, reações de hipersensibilidade, que pode ser desde uma urticária até choque anafilático, que são efeitos mais comuns com as benzilpenicilinas. As manifestações cutâneas geralmente são tardias e podem ocorrer desde eritema difuso, rash cutâneo, placas urticariformes até raramente a síndrome de Stevens-Johnson, mais comum com as aminopenicilinas. Com relação aos efeitos adversos graves deste grupo, podemos citar a toxicidade renal, caracterizada pela nefrite, mais frequente com a oxacilina. Toxicidade hematológica é incomum e se caracteriza por anemia hemolítica e trombocitopenia, e a neurotoxicidade, caracterizada por convulsões e abalos musculares. Normalmente podem ocorrer com altas doses e na presença da insuficiência renal. Com relação às interações medicamentosas, vou citar as principais, né? Pode ocorrer uma diminuição da eficácia dos anticoncepcionais orais quando em uso da amoxicilina ou ampicilina. A recomendação para este caso é de que o esquema terapêutico de ambos se mantenha inalterado e que a mulher faça o uso de métodos contraceptivos adicionais até o final do tratamento com antibiótico. Outras interações são que a amoxicilina e as benzilpenicilinas podem aumentar a toxicidade do metotrexato, as benzilpenicilinas podem diminuir a atividade das tetraciclinas, o uso de varfarina com amoxicilina pode aumentar o risco de sangramento e o uso de amoxicilina com venlafaxina pode aumentar o risco da síndrome serotoninérgica. As considerações finais deste grupo são fármacos bactericidas, amplamente utilizados, e em especial a amoxicilina, que é o fármaco de escolha para tratamento de infecções do trato respiratório em crianças. São seguros devido à alta toxicidade seletiva,
Pode ocorrer hipersensibilidade cruzada com as cefalosporinas, e isto ocorre em menos de 10% dos casos, e é importante alertar para o emprego de método alternativo ou adicional para evitar a gravidez quando do uso dos contraceptivos orais com alguns dos antibióticos desta classe. Este é um material complementar disponível para consulta e utilizado na apresentação. Espero que tenham gostado da apresentação e até o próximo vídeo. Obrigada!